Boa tarde, sétimo ano. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que iniciamos ontem e essa será a nossa última aula antes do nosso recesso. Então, prestem bastante atenção e no final a gente vai corrigir aquele exercício que foi entregue semana passada, na quinta-feira, para vocês. A gente corrige para finalizar a nossa aula. Vamos lá? Então, continuando aqui, falando sobre o nosso conteúdo de agricultura e pecuária. Então, a gente vai trazer aqui para o nosso contexto do Distrito Federal, do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade. Então, os agricultores familiares, eles representam 75% dos produtores rurais que estão aqui no Distrito Federal, de acordo com a CODEPLAN, que é um órgão do Distrito Federal. O agricultor familiar, vamos relembrar, é aquele que possui pequenas propriedades. No caso do Distrito Federal, é aquela que tem até 4 módulos fiscais. Ou seja, essa medida dos módulos fiscais depende de município para município. No caso do Distrito Federal, essa medida equivale a 20 mil metros quadrados. Ou seja, esses 4 módulos fiscais correspondem a 20 mil metros quadrados. Quase todas as regiões administrativas do DF possuem área rural. Então, toda RA, que a gente chama, ela possui uma área que é considerada área rural. Porque o Distrito Federal, assim como outros municípios, outras cidades, ele é zoneado. E aí tem a zona urbana, a zona rural, a zona que corresponde às unidades de conservação. Então, toda a região administrativa praticamente possui uma zona rural. E aqui no caso do plano piloto, a Granja do Torto é essa área rural. Geralmente, essas pequenas propriedades produzem hortaliças, pimentão, tomate, morango. Vocês lembram que se a gente ficar assistindo os jornais locais, a gente vai ver que, se eu não me engano, é em setembro ou é agosto que tem a festa do morango em Braslândia, que é um grande produtor de morango aqui no Distrito Federal. Também produzimos goiaba, jiló, quiabo, abobrinha, mexerica, pimenta, entre outros produtos. Com uma área que corresponde a 70% do território, tem espaço suficiente para a produção diversificada. Então, o Distrito Federal não produz só esses tipos de hortaliças e verduras. Ele também tem, se a gente for verificar o DF também produz soja, algodão, tem outros tipos de produção por aqui. E também a gente encontra pecuária de leite de corte, a avicultura, que é a criação de aves, principalmente de frango, a piscicultura e a suinocultura. Aqui, a gente tem um mapa do Distrito Federal. E aí, as áreas vermelhas correspondem à área urbana. O verde, que parece um pouco amarelo, seriam as grandes áreas rurais. Estão vendo que elas se concentram na parte, no caso aqui do mapa, no leste, seria aqui a região de Planaltina, São Sebastião. Aí a gente vai ter pequenas áreas rurais que estão bem distribuídas pelo território do DF, sistemas viários e a vegetação nativa remanescente, que seria esse verde mais fluorescente. Então, são as áreas que ainda são compostas por vegetação natural. E aqui a gente tem um mapa com a distribuição dos principais produtos por região administrativa. Então, aqui em Sobradinho, aqui tem a legendinha. Sobradinho é a criação de caprinos. Planaltina, a gente vai ter pimenta, maracujá, flores. No Paranoá tem grãos. Lembra que eu falei que a gente também o DF também produz soja, feijão, outros tipos de plantas, Aqui na região próximo ao plano, tem hortaliças, Ceilândia, tem quiabo, maxixe, e aí vocês vão verificando aqui e vendo qual é o tipo de cada produto nas determinadas regiões administrativas. E aqui, de onde vem o que
alimentos. De onde vêm os alimentos? Isso a gente já falou ao longo das nossas aulas sobre o assunto, que a maior parte da alimentação dos brasileiros vem da agricultura familiar. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente vê que 70% da nossa comida vem da agricultura familiar e apenas 30% vem do agronegócio. Aí no gráfico aqui abaixo a gente vê o percentual de cada produto agrícola que vem da agricultura familiar. Então, mandioca 87%, o milho 46%, o arroz 34%, o feijão 70%. Então a gente consegue ver aqueles produtos, né, aqueles cultivos que eles são mais comum serem realizados pela agricultura familiar, como a mandioca, a gente falou isso na aula passada. O feijão, eles são desvalorizados comercialmente, então eles são produzidos mais pela agricultura familiar para abastecer o mercado interno. Já o arroz, ele já é um produto que é muito valorizado pelo mercado internacional, então parte do nosso arroz é exportado, assim como o café. Aí aqui também tem a produção animal. O leite, 58% vem da agricultura familiar. E os suínos, 59%. Aí vocês aqui verificam esses gráficos para fazer essa comparação entre a agricultura o que vem da agricultura familiar e o que vem do agronegócio. Então, além disso, esses pequenos produtores, para eles terem mais força no mercado, serem mais competitivos, são criadas cooperativas agrícolas. A maior parte das cooperativas agrícolas no Brasil elas surgiram na região sul, onde existem muitas pequenas propriedades, então essas cooperativas surgiram lá na região sul. Então, as cooperativas agropecuárias são organizações compostas por produtores rurais e que desempenham um importante papel socioeconômico na medida em que apoiam as pequenas propriedades a comercializarem seus produtos, a promover o beneficiamento e a revenda diretamente ao mercado consumidor. Então, eles vão fazer a intermediação entre o produtor e o mercado consumidor. E geralmente esses produtos são vendidos em feiras, na Ceasa, em mercados regionais ali da região ou do local, no caso da cidade. As cooperativas de produtores rurais são aquelas cujos meios de produção pertencem aos cooperados, então eles têm é como se fosse uma associação onde eles adquirem os meios técnicos de produção, constroem silos, armazéns para armazenar o produto, compram maquinário e aí esses cooperados eles utilizam, eles dividem esses meios nas suas lavouras. E aí elas realizam a comercialização, o armazenamento, a industrialização. Muitas vezes nessas cooperativas pode haver uma indústria que vai utilizar a matéria-prima que vem do pequeno produtor, vai realizar o processo de industrialização para depois ser comercializado. As cooperativas devem desenvolver atividades que visem a defesa, o incentivo e a promoção da produção da agroindústria familiar. Então, elas vão promover o desenvolvimento, defender esses pequenos produtores. É como se houvesse um fortalecimento desses produtores e que eles se tornassem mais competitivos perante os grandes produtores rurais. Devem procurar estimular o desenvolvimento sustentável das famílias rurais, tanto dos seus associados quanto da comunidade que estão inseridos. Então, é o envolvimento de toda a comunidade e eles buscam técnicas que sejam mais sustentáveis, que levem tanto o desenvolvimento da produção como também da comunidade. O cooperativismo é uma alternativa para o desenvolvimento social e econômico da agricultura familiar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de cooperativas. O Sicoob, que é um banco, ele é uma cooperativa, que fornece créditos não só para os pequenos, para os produtores rurais no Brasil. A Aurora, que a gente encontra nos mercados vários produtos da Aurora, ela é uma cooperativa de alimentos, então vários cooperados produzem, cultivam lá os seus produtos
os derivados de animais, vendem para a Aurora e a Aurora vai industrializar esses produtos. Ou seja, os suínos, né, vão ser vendidos por frigorífico, né, e aí depois vão ser produzidos a mortadela, a linguiça, a salsicha. Então, essa cooperativa Aurora industrializa esses produtos para poder ir para o mercado consumidor. Aqui tem outros exemplos, a Lar, a Copagril, a Copacol, a Frimeza, são todos cooperativas e que a gente consome esses produtos diariamente. Então, a cooperativa, o que ela envolve? Uma cooperativa, ela concede créditos a juros mais baixos para os cooperados, habitação, trabalho, transporte. Ou seja, transporte, muitas vezes o produtor ele não possui o caminhão que vai fazer o transporte do seu produto. Então, a cooperativa tem e realiza esse transporte. Saúde, produção, consumo, infraestrutura, porque esses pequenos produtores, eles geralmente não têm muitos recursos. E aí a cooperativa possui esses recursos, esses meios, esse capital para transformar esses produtos no que será utilizado pela população. E educação. Então, as cooperativas desenvolvem cursos, treinamentos para esses produtores rurais. Os cinturões verdes, né? E sua importância para as cidades. O que são os cinturões verdes? São áreas verdes que podem ser compostas por parques, chácaras, reservas ambientais, jardins, pomares, localizadas ao redor das cidades, geralmente na área periférica. Eu comentei com os meus alunos que Vicente Pires, que hoje já é composto por vários condomínios, mas quando foi construído a Brasília, Vicente Pires era uma área que era composta por chácaras. Então, era o cinturão verde do Distrito Federal. Ali existiam chácaras para a produção de hortifrutis, para o abastecimento do mercado local e também para diminuir os impactos causados pela construção da cidade. Os cinturões verdes são importantes para a manutenção da qualidade de vida dos habitantes dos centros urbanos, principalmente das grandes cidades. Como nessas áreas como nas cidades ainda ocorre o desmatamento por conta da construção civil, os cinturões possibilitam melhoria da qualidade do ar das cidades, possibilidades de criação de áreas de lazer, parques e também educacionais. Quando a gente estudou sobre as unidades de conservação, a gente viu quais eram as funções das unidades de conservação, né? Áreas de recreação, de preservação, de desenvolvimento de pesquisas educacionais. E também são áreas agrícolas voltadas para a produção de frutas e hortaliças para o abastecimento do mercado local. A vantagem é que a localização favorece o transporte desses gêneros agrícolas, deixando-os mais frescos, baratos e com menor pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Menos poluição no transporte, ou seja, menos poluição do local que ela sai, né, até o mercado consumidor. Então, se eu estou produzindo próximo ao mercado consumidor, eu vou ter menos gastos com o deslocamento e menos poluição nesse processo. Estas áreas verdes colaboram também com a manutenção do microclima da região. Lembra que a gente falou sobre as ilhas de calor que existem nas cidades? Então, esses cinturões verdes eles fazem com que a temperatura das cidades diminua, não seja tão elevada, né? Porque são áreas verdes, então propicia esse conforto ambiental e da temperatura. Aí eu trouxe alguns exemplos, aqui é o mapa do Distrito Federal. Vocês estão vendo que essas áreas em laranja é a zona urbana consolidada, aquilo que já está instalado. O amarelinho também é a zona urbana. E aí a gente vai ter essas áreas verdes, né? O verde mais escuro é a macrozona de proteção integral, então aqui essa maior área mais ao norte lá do Distrito Federal é o Parque Nacional de Brasília. Depois a gente vai ter essa areazinha aqui também ao norte do Distrito Federal, que seria a EZCAI, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. E aqui, próximo ao plano piloto, a gente tem três unidades de conservação, que é a Floresta Água Limpa da Universidade de Brasília, o Jardim Botânico, e a gente também vai ter a estação acho que a Estação Ecológica do IBGE. Então são três unidades de conservação aqui
Lembra também que eu falei do corredor ecológico? Então, a união dessas áreas, essas reservas ecológicas, essas unidades de conservação, possibilita que haja uma circulação de espécies, animais e vegetais. E essa mais rosinha é a zona urbana de expansão e qualificação. Então, são essas áreas mais rosinhas que o governo, de acordo com o zoneamento realizado pelo governo do Distrito Federal, ainda podem ser ocupadas ter algum uso urbano. Então, toda essa área verde, ela acaba servindo como um cinturão verde do Distrito Federal. Então, a gente tem zona rural, então, tanto as zonas rurais como as unidades de conservação, elas compõem o cinturão verde do Distrito Federal. E aqui a gente tem uma imagem do cinturão verde, da reserva de biosfera do cinturão verde da cidade de São Paulo. Então, ao fundo, vocês conseguem verificar a cidade de São Paulo, né? Uma névoa meio escura, até mesmo na fotografia a gente consegue verificar. E na primeira, aqui na frente da imagem, a gente tem essa unidade aqui de conservação que é muito favorável para a cidade, né? Absorve essas poluições, faz com que diminua a temperatura e também é uma área de recreação e de estudos para a cidade de São Paulo. Então, agora a gente vai para o nosso exercício. Vou começar aqui com a primeira questão. A hierarquia urbana é regida pelos seguintes critérios. Era para marcar uma única alternativa. Presença de distritos industriais gigantescos, a notabilidade histórica referente aos centros urbanos tradicionais, centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais, a relação das principais cidades brasileiras com o litoral, haja visto o grande número de regiões metropolitanas nessa região, as grandes empresas transnacionais que evidenciam a conexão global. Então, a hierarquia urbana é a centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. Infelizmente, aquilo que é recuperado através da reciclagem do lixo ainda é considerado um volume e quantidade muito baixo, não atendendo totalmente às necessidades da indústria. Entretanto, a reciclagem é uma excelente forma de reinserir o lixo no processo industrial. Num cenário global, a situação expressa no texto aponta para uma sustentabilidade que, aí seria a última alternativa, reduz a utilização de matérias-primas na indústria de bens de consumo. Então, se eu estou reciclando, reutilizando o que já foi usado uma vez, eu estou reduzindo o consumo de matérias-primas. Aí seria o caso de reciclagem de plásticos. O plástico eu vou estar deixando de extrair, né, utilizar o petróleo lá e vou utilizar aquilo que já foi feito anteriormente. Sobre urbanização, metropolização, marque V para verdadeiro e F para falso. Êxodo rural e migração rural urbana são definições totalmente diferentes. Falso, tem o mesmo significado. Não é necessário que haja urbanização para ocorrer um crescimento urbano, verdadeiro. Em algumas cidades no mundo já não acontece mais o processo de urbanização, verdadeiro, porque já tem cidades que são 100% urbanizadas. Acho que eu dei o exemplo de Singapura, né? O processo de urbanização no Brasil só acelerou devido à industrialização e às migrações do campus para a cidade, verdadeiro. Mesmo antes da industrialização, já ocorria no Brasil um crescimento urbano. Sim, porque a cidade já atraiu mais pessoas do que o campo. Mesmo que fosse nas cidades não tinham tantos comércios, né? Não tinham o desenvolvimento que elas têm hoje, mas já atraíam algumas pessoas. A situação de uma cidade está relacionada à sua localização em relação ao espaço mais amplo, verdadeiro. Preencha as lacunas com as palavras corretas. Primeira palavra: o sítio urbano é o terreno sobre o qual a cidade é construída. Além disso, exerce alguma influência com relação à cidade e sua expansão. Por isso, locais sujeitos a desabamento, como os morros, são áreas desvalorizadas. A localização relativa, que significa o mesmo que situação,
é diferente da localização absoluta, que se refere à latitude e à longitude. Sendo assim, a localização relativa é dinâmica, pois se altera com as mudanças históricas. 5. Sobre a razão de expansão das cidades, relacione as colunas. A primeira aqui é 5, industrial. Cresce principalmente por causa das indústrias. A segunda aqui é o número 3. Turismo é a base da economia local, turística. Abrigou ou abriga instalações militares, a função, militar. Dependência de faculdades ou universidades, função universitária. Destaca-se pela importância do seu porte comercial. Tem como principal dependência órgãos públicos, função político-administrativa. Turismo religioso é o foco da cidade, função religiosa. Aí aqui também era para associar. São Carlos em São Paulo, qual é a função? Universitária. Uberlândia em Minas Gerais, comercial. Santos, portuária. Búzios, turística. Brasília no DF, político-administrativa. Cubatão em São Paulo, industrial. Resende no Rio, militar. Aparecida em São Paulo, religiosa. Mas a cidade tem uma função, não exclui a possibilidade dela ter mais de uma. Se uma cidade é religiosa, não impossibilita que ela seja turística, ou comercial, ou universitária. Por exemplo, Santos. Santos é portuário, mas também é turística, atrai muitos turistas, principalmente o pessoal de São Paulo, geralmente nos feriados, final de ano, desce para Santos. Brasília, ela é político-administrativa, mas também é turística. Ainda sobre a expansão das cidades, dentre as alternativas abaixo, marque a única correta. A única correta é a última alternativa. Quando uma cidade atinge os limites de uma ou mais cidades menores, dizemos que ocorreu a conurbação. Então, a conurbação é a união do espaço físico das cidades. Aí, lembra que eu dei um exemplo aqui? Aqui é um contexto meio diferente, mas o plano piloto, Brasília, a gente não consegue separar da outra região administrativa que é o Cruzeiro. Não existe uma área rural, uma unidade de conservação separando esses espaços urbanos. Eles já se conurbaram, já se uniram. É desse jeito que esse é o processo de conurbação. Explique com suas palavras a diferença entre gentrificação e especulação imobiliária. Então, essa partezinha tá bem lá deixa eu achar aqui na página. Na página 116 do livro. E aí é um exercício que fala sobre déficit habitacional, especulação imobiliária e gentrificação. Especulação imobiliária, resumindo, é aquela área que o proprietário, no caso de um imóvel, ele não vende, não tem um uso aquela propriedade. Ela está sem uso porque o proprietário está esperando aquela área se valorizar. Então, a gente fala que isso é especulação imobiliária. E a gentrificação seria a segregação socioespacial, seria a expulsão, da população de mais baixa renda, aqueles que não têm condições de habitar os centros das cidades ou determinados bairros, acaba sendo segregado espacialmente, sendo obrigados a ocuparem regiões mais afastadas, mais periféricas dos centros das cidades ou de determinados bairros. Aí vocês vão ler esse textozinho e explicar com as suas palavras o que é a gentrificação e a especulação imobiliária. 7. Sobre urbanização, metropolização e região metropolitana, assinale C para certo e E para errado. Transportes, abastecimento de água, esgoto, dentre outros, são problemas que devem ser tratados isoladamente nas regiões metropolitanas. Falso. Todos os municípios que compõem uma região metropolitana, eles vão trabalhar juntos para sanar esses problemas.
A diferença entre as regiões integradas de desenvolvimento econômico, RID, e as regiões metropolitanas, RM, consiste apenas numa questão cultural, pois ambas são exatamente a mesma coisa. Não, é falso. Lembra que RID, os municípios que compõem a RID, eles não pertencem ao mesmo estado, eles pertencem a estados diferentes. A gente tem a RID do DF, que a gente vai ter o Distrito Federal, municípios do Goiás, municípios de Minas Gerais. Já a região metropolitana de BH, ela tem municípios pertencentes somente ao estado de Minas Gerais. A RID também é uma região metropolitana? Verdade. É uma região, é uma união ali de vários municípios, né, onde há um processo até mesmo de conurbação entre esses espaços urbanos. O fluxo de pessoas, mercadorias e serviços fazem parte da malha que, por meio do sistema de transporte e de comunicação, interligam um conjunto de cidades. Verdadeiro. A industrialização influenciou diretamente a urbanização brasileira. Com certeza, a gente vem falando isso desde sempre. A política mercantilista ainda persiste no Brasil. Errado, falso. Explique com suas palavras o que é déficit habitacional. Então, resumindo aqui, déficit habitacional é a falta de habitação para todos que residem em uma cidade. Então, não tem moradia para todos. Geralmente para as pessoas que não têm condições de pagar por ela. E aí existem políticas públicas para tentar sanar esse déficit habitacional. Então vamos lá para a cruzadinha. A2 lembra que eu falei que não são perguntas. A ideia aqui é que você complete a frase. A ausência de políticas públicas voltadas à geração de emprego e à distribuição de renda também colaboram com os elevados índices de violência. Então, aqui é políticas públicas, a número 2. 5. Processo que se assemelha a uma higienização social, gentrificação. 6. Grande parte dos desempregados está concentrada nas metrópoles. 8. Casa própria, construída pela família e por amigos em um lote de terra comprado na periferia da cidade. Autoconstrução, a própria comunidade que realiza a construção. Não existe engenheiro, arquiteto, nem pedreiro. Há uma sensação de não punição aos culpados ou de que essa punição será aplicada somente aos mais humildes. É sobre a violência urbana. 12. Ocasionados em grande parte por fatores como a industrialização tardia e a rápida urbanização, problemas urbanos. 13. Acontece quando o dono deixa um terreno ocioso à espera de uma grande valorização, especulação imobiliária. Lembra que a especulação imobiliária também ocorre no meio rural, não está restrita ao espaço urbano. 14. Distribuição de renda extremamente concentrada, gerando muitos bolsões de pobreza. Então, é essa palavra, bolsões de pobreza. Um dos fatores responsáveis pela multiplicação dos crimes e de violência em nossa sociedade é a lentidão do sistema judiciário. As ilhas de calor nos grandes centros são influenciadas, dentre outros fatores, pela carência em vegetação. 4. Nome para designar climas de áreas restritas, principalmente de algumas cidades. Microclima. 7. A presença dele é precária ou quase ausente. Poder público. 9. Qual é o nome do microclima específico dos centros urbanos, formado muito em função da industrialização, clima urbano? No transporte coletivo há uma carência, precariedade de ônibus, trens ou metrô. 15. Transporte coletivo e infraestrutura urbana nunca são suficientes devido também ao rápido crescimento da mancha urbana. Então, as cidades continuam crescendo muito rapidamente e aí o sistema de transporte muitas vezes não consegue sanar, como é que eu posso dizer? Não são capazes não são suficientes, né, para essa população. 16. Problema comum nas cidades do Brasil, violência. Então, estudem para nossa AP2, vocês têm 24 horas para poder fazer, então podem fazer com calma, utilizem o exercício, o livro para estudar as nossas aulas e tenho certeza que vocês vão sair bem. Então, boa prova e bom recesso. Tchau!